Olá, bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Hoje convido a todos, para quem não me conhece, né? Meu nome é Eduardo Espiritualista, aqui no Quai. Convido a todos os amigos, as amigas que estão entrando em nossa live, nos vendo pela primeira vez. Hoje começamos exatamente 18 horas e 27 minutos, 6 horas da tarde e 30 minutos, o nosso estudo do Novo Testamento, né? Tradução de Haroldo Dutra Dias sobre Mateus. O que está acontecendo? Bora! Vamos recomeçar. Tá caindo a live. Não sei se acho que a internet não tá muito boa. Mas bora lá, né? A gente não desiste. O inimigo tenta, o inimigo derruba e a gente vai de novo. Esperar um tempinho para os amigos, as amigas chegarem. Bora lá? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Espiritualista. Aqui já vejo que tem muitos amigos, amigas que me acompanham já há algum tempo, que me seguem, que curtem as reflexões diárias. Mas hoje é um estudo diferente. Eu convido a todos para juntos estudarmos o Novo Testamento. Né? Tradução de Haroldo Dutra Dias. Né? Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Nós vamos estudar sobre Mateus. Vamos começar da onde? Vamos começar do início. Vamos começar com o nascimento de Jesus. E vamos ler a Bíblia. Então aqui vai ser uma leitura. Vou parar quando necessário para uma mensagem, para uma reformulação, um pensamento, um diálogo. Mas fiquem à vontade para mandarem suas opiniões, suas perguntas, suas mensagens, da onde você é, né? Se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem, porque hoje acho que é muita gente em casa, né? Então a internet está meio fraca, ou é a minha internet, ó, capaz de cair de novo. Mas vamos tentando, não vamos desistir. E aqui com meus amigos do Face é um experimento, gente, por isso que eu não estou aparecendo muito, que é mais voltado para o Quai. Agora, se o Quai cair de novo, a gente vai se dedicar ao Face. É. Bora lá! Feito as conversas, sem mais delongas, o anúncio do nascimento. Esse é o verdadeiro título. O anúncio do nascimento. Mateus. Evangelho de Mateus. Mateus, os evangelistas, podemos dizer que foram os primeiros repórteres, tá? Os primeiros blogueiros, pois eles relataram, anotaram o dia a dia do mestre. E é graças a eles que nós temos uma noção de como viveu Jesus, como ele procedeu. E é graças a eles que nós... Opa, começou a chover, eu fechar a janela ali.
Bora lá, de volta. Eu tava fechando a janela, porque começou a chover aqui na minha cidade. E aí é aquela correria, né? Homem solteiro, né? Senão é só gritar, fulano, fulano, fecha a janela. Mas não dá, aí tem que ir. Então, como diz o grande filósofo dos domingões, né? Até 2 anos atrás, quem faz, sabe, faz ao vivo, ó. Ô, louco, meu, Faustão. Bora. Quem me conhece ainda no Quai, no Face, sabe que aqui tem brincadeira, não é... É um assunto sério? É. É religião. É de Cristo. É de Deus. Mas... o que aconteceu? Bora. Por a gente ver. Depois eu arrumo. A internet está fraca. Então vamos, a internet está fraca aqui, vamos aqui, né, minha gente? Então a prioridade é vocês. Então a prioridade é os irmãos. Vamos. Quai tá caindo, tá só caindo. Depois eu vejo isso aí, porque é o primeiro dia de aula, né? O primeiro dia de estudo coletivo. É diferente do nosso evangelho. Eu ia fazer só de áudio para vocês. Mas viu com Deus quer que seja com vocês. Que fica gravado. Deus quer que fique gravado, já que na live do Quai não fica gravado, né? Então, é uma mensagem da espiritualidade de Deus que, né, tô só caindo da internet com eles, é porque é para ficar gravado com vocês, com nós. Porque depois eu reestudo, eu reescuto, eu vou para o trabalho escutando, eu medito, eu escuto eu mesmo para estudar, porque aprender, estudar, ler juntos nunca é demais. Então, recapitulando, nós vamos começar hoje o assunto do Novo Testamento, a Bíblia. É exatamente a Bíblia, só muda a cor. Só muda a cor, gente. Mas é a mesma coisa, vocês vão ver, a leitura é a mesma coisa. E nós vamos começar do início, o anúncio do nascimento. Mateus, né? Não sei quanto tempo vai durar, mas eu vou ler o que a espiritualidade, que Deus, o que Jesus estiver pedindo para mim continuar lendo. Porque esse aqui é diferente do Evangelho. Se tiver que durar 1 hora, vai durar. Se tiver que durar 2 horas, vai durar. Se tiver que durar 5 horas, vai durar. É no tempo de Deus. Então, vamos... Agora sim, vamos começar, porque aqui o Face, eu sei que o Face não sabota. Então, nós estamos lá no Mateus, anúncio do nascimento. Então, como eu estava dizendo, e talvez já ficou gravado aqui no Face, mas não via o meu rosto, Mateus, São Lucas, Tiago, os apóstolos que escreveram os evangelhos, eles foram, digamos assim, nossos primeiros jornalistas, né? Os primeiros blogueiros, né? Porque graças às anotações, aos diários, do dia a dia de Cristo, de Jesus, do que ele fazia, como ele vivia, aonde ele ia, que nós e as futuras gerações podemos ter um contato maior com Cristo, né? Porque lembremos que antes da advinda de Jesus, Moisés, né, era passado os ensinamentos de Moisés entre os hebreus, é passado de geração para geração, mas as histórias, com a voz, o que uma avó conta, o que o pai conta, o que uma mãe conta. E aí a gente sabe, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E aí ficava meio divergência. Aí com a advinda de Cristo e com os apóstolos, aí ficou no papel, né? E aí ficou melhor de registrar, porque depois que foi para o papel, aí a gente modernizou, colocou no computador e agora é terço. Mas bora lá, vamos para o estudo. Vamos no início. Anúncio do nascimento. Vamos estudar. Essas semanas aí que vão vir, nós vamos estudar Mateus. Todo ele primeiro, todas as coisas de Mateus. Aí depois vai vir o outro, né? E assim vai por diante.
Então vai ter muita coisa de Mateus e vai ter muita coisa de todos. Mas bora lá. Ora, começa Mateus assim, seu primeiro relato. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, ou seja, antes de terem um lesco-lesco, né? Antes de ter uma intimidade maior, né? Maria concebeu. O que é concebeu? O que concebeu quer dizer na Bíblia? Concebeu foi encontrada tendo no ventre. Né? Foi encontrada, a mesma coisa que foi encontrada tendo no ventre uma criança. Pelo Espírito Santo. José, esposo de Maria, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Aqui continua, mas como é um estudo, uma leitura coletiva, foque nisso. José sendo um homem justo. Por que Mateus enfocou, né? Deu uma luz maior para isso. Porque lembremos que há 2030 anos atrás, a sociedade, o mundo, era extremamente machista. Mas extrema. Ainda vemos nos países árabes, né? Lá no Oriente, ainda tem muito disso. Mulher não pode, hoje, 2025, mulher não pode dirigir, mulher não pode usar calça, mulher não pode nem estudar, não pode nem mostrar o rosto, né? Usa burca, né? Só nós na JB, na Seara, na BRF, na Perdigão, na Avipal, em frigorífico, a gente lembra isso, a gente olha para nossas mulheres lá, a gente se imagina, olha, parece que nós somos árabes, nós somos da época de Jesus, porque a gente só vê o rosto das nossas meninas, das nossas mulheres. E aí a gente consegue até gostar da beleza natural, né? Da beleza, porque a gente não vê o corpo, não vê, né, as nuances. Então a gente é como se nós nos reportássemos lá. Então, imagine a severidade que era. E uma traição, no Pentateuco mosaico, nos 5 livros, né? Quando nós dizemos Pentateuco, né? Pentateuco 5, mosaico de Moisés, são 5 livros, né, que Moisés escreveu. Tá lá que uma traição tem que ser apedrejada. Aí imaginem se José, futuro esposo de Maria, fosse um homem comum como os homens daquela época. Imagina que por uma desconfiança que nós temos hoje, em pleno século XXI, partindo para o século XXII, nós temos, por uma imaginação, nossa, que a mulher está traindo, que a mulher está conversando no WhatsApp, a gente já fica louco, a gente já fica doido, a gente já fica... Acho que a gente mandaria apedrejar. Mas graças a Deus, José, como o Mateus falou, um homem justo. Nós hoje, eu digo com convicção, por causa da experiência de vida, experiência de maturidade, experiência de religiosidade e de tantas coisas. José, já há 2030 anos atrás, em meio à selvageria, em meio aos homens das cavernas, praticamente, né? A brutalidade, já em 2030 anos atrás, José já era um homem evocado.
fluido, um alto grau de espiritualidade, de fé. Porque mais para frente ali nós vamos ver que ele não entregou Maria, ele ficou um pouquinho desconfiado, ficou, que está aqui no próprio Testamento, do próprio Mateus falando, né? Ele ficou, como nós vimos aqui, ele ficou desconfiado. Está aqui, ó, José, antes de comentar, Pedro, Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Ou seja, ele tudo bem, ele não entregou, ele não foi lá no conselho de ancião, né, que eram os mais velhos, os 60, 70, 80, ele não foi lá e entregou, ele, tá, tudo bem, não vou apedrejá-la, não vou matá-la, vou casar com ela. Mas, como se fosse nos dias nossos, para nós entender, nos dias de hoje, nos dias nossos, é como se casasse, morasse junto, mas ele não queria contato mais com ela, não queria nem conversar, não queria nem nada. Ele ia casar para não matá-la, para as pessoas não matá-la, para ela não morrer de fome, porque naquele tempo a mulher dependia 100% do homem, não existia trabalho, não existia nada para a mulher. Então ele foi generoso nesse ponto, mas não foi tão generoso porque ele começou a repudiá-la intimamente. Até que Deus, vendo isso, mandou um anjo em sonho. Né? Sonho. Isso acontece para todo mundo até hoje, que as pessoas estão com a mente pequena e não entendem. Acho que foi só com os apóstolos, foi só com José, só com os profetas. Não, acontece com todo mundo. Todo mundo sonha. Todo mundo recebe visitas. É que as pessoas não acreditam, infelizmente. E em sonho, Deus mandou em sonho o santo, o anjo, falar para ele, né? Explicar para ele. Então, em desdobramento, José se desdobrou, saiu do corpo, que todo mundo faz isso. Uns lembram, outros não lembram. Uns veem até saindo do corpo, acho que morreram, até levam um susto. E explicou para ele, né? Não temas, José. Case com Maria. Foi Deus que concebeu, né? Então, e daí sim, aqui através do sonho, é que ele viu que ele estava errado. Ele estava maltratando Maria ao não conversar mais, ao não dar carinho, ao não dar atenção. Porque quando diz aqui, ó, quando Mateus diz aqui, ó, repudiá-la em segredo, assim, na frente da população, na frente dos pais, na frente na vizinhança, era a esposa dele, a namorada. Mas com ela ele estava frio, ele estava, e ela, como nós sabemos, uma mulher santa, né? Ela não traiu ele. E nós homens fazemos isso com as nossas mulheres hoje. A gente, por uma imaginação, a gente bota na cabeça e começa a tratar com frieza. E às vezes, na maioria das vezes, a mulher não fez nada de errado. É coisa da nossa mente. Vamos continuando? Após ter cogitado essas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua futura mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Maria dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois esse filho salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui vai continuar. Desculpe o barulho, porque Réveillon, mas a vila é calma, gente. A vila é calma. É só Réveillon, tem que deixar as pessoas, né? Espera um ano inteiro para comemorar, fazer festa. Tem que deixar fazer barulho, vai ter música alta daqui um pouco e tal. Até tá demorando para ter. Aí, ó.
faz parte. Mas a partir de amanhã já volta, amanhã ainda não, daqui 2, 3 dias já volta ao normal, e aí essa hora vai ser o nosso estudo do Novo Testamento, e vai durar o ano inteiro de 2026. Mas é uma nova etapa, é um novo pedido de Jesus, de Deus, dos nossos mentores, para que juntos, aqueles que querem retornar à palavra de Deus, à palavra de Jesus, para melhorar a sua vida, melhorar a sua família, melhorar o seu ambiente, possamos todos juntos estudar. Eu só estou lendo, mas seria como vocês lendo para mim, nada demais. Estamos aprendendo juntos com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, com todos os amigos de vocês. Então, como nós estávamos falando, com um barulho aqui atrapalhou um pouco, ele dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará os povos dos seus pecados. Aqui como muita gente vai levantar polêmica o que eu vou falar, mas não estamos aqui para passar pano. Doa a quem doer. Muita gente entende errado. Muita gente confunde quando chega nessa parte. E olha, nós estamos no começo. Que diz, que Mateus relata, Jesus veio para pagar os pecados do seu povo. Até vou ler certinho. E foi dito. E salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará. Aí tem muita gente, tem muitas doutrinas, tem muitos cristãos, muitos evangélicos, que vêm conversar comigo, com nós, e falam isso. Jesus veio pagar os meus pecados, o pecado do povo. Não. Jesus sofreu tudo que sofreu, o Calvário, a humilhação, as chicotadas, a crucificação. Não para salvar o meu pecado, os nossos pecados, mas para dar o exemplo, o ensinamento de como devemos pagar. Porque cabe a cada um de nós, indivíduos, como indivíduos, uma pessoa, pagarmos pelos nossos erros, resgatarmos. Mas lembrando, Jesus é um homem santo, não tem pecado nenhum, ele simplesmente veio nos mostrar que é possível, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as dores, apesar de toda a humilhação, de tudo, todas as perseguições que ele viveu, e não foi só pelos romanos, foi pela sua própria família, foi pelo seu próprio povo. A cidade de Jesus não aceitou Jesus. Para mostrar que é com amor e com perdão que corrigimos os nossos pecados. Então, esse é o ensinamento. Vamos continuar? E seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito
por Deus através do profeta. Aquele profeta que diz: e eis que a Virgem conceberá. Conceberá, literalmente terá no ventre. Então, eis que a Virgem terá no ventre e dará à luz um filho. E o darão o nome de Emmanuel, que traduzido é Deus convosco. Ao acordar do sono, José agiu conforme lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, ou seja, voltou a conversar, voltou a dar carinho, a dar atenção, a amparar, a proteger, porque esse é o dever de todo homem. Conversar, dar carinho, dar atenção e proteção. Muita gente acha, olha bem, que proteção é só na parte física, né? De brigar com outros, não, defender mesmo, né? Sim, proteção na parte física também. Mas José deu uma lição para todos nós, que é possível fazer. A proteção de garantir que essa mulher viva em paz, que essa mulher viva em harmonia, principalmente quando está grávida. Ele respeitou, ele não tocou, ele não teve nenhum ato com ela enquanto ela estava grávida. Né? Mas ele protegeu, ele cuidou dela, amparou, não abandonou, porque naquele tempo era comum abandonar, no menor suspeita de traição, manda embora. Entrega para a família, porque acontecia muito. As dispensações agiu conforme lhe ordenaram, e o anjo do Senhor a recebeu, sua mulher. Mas não a conheceu até ela dar à luz um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Então, esse foi o nascimento, né? Então, o nascimento de Deus, de Jesus, foi assim, né? Uma história que todo mundo conhece e tal. Aí, quando aconteceu a visita dos magos, que já é uma segunda história. Como é que Mateus nos relata? Mateus nos relata assim. Tomar uma água. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando, dizendo: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Onde está o bebê, o futuro rei dos judeus? Pois nós olhamos, vimos, avistamos sua estrela ao despontar, no levante da aurora, no surgimento no oriente. Né? Apareceu no céu a estrela. E viemos reverenciá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele, com Herodes, toda Jerusalém. Por que o rei Herodes perturbou-se? Pelo seguinte: os magos estavam perguntando, de tenda em tenda, porque não eram casas, né, eram tendas. O rei dos judeus, onde está? Em qual tenda? Em qual casa? Em qual lugar nasceu o rei dos judeus? Então, Herodes e o povo de Jerusalém perturbou-se, ou seja, ficou assim, meu Deus. Não, meu Deus, não que eles não acreditavam, né, mas
Que isso? Como assim? Eu sou o rei. Eu sou o que manda e desmanda aqui. Eu que tenho a palavra de quem vive e quem morre. Como que esses caras me chegam aqui e estão perguntando de casa em casa, de tenda em tenda aí, que o novo rei nasceu? Não. Então ele se perturbou, ele ficou com medo de perder o cargo, né? Perder a posse de ser mandatário, né? Ele disse, não, aqui não, que esse bebê não vai se criar, não. Então, e reunindo todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, informava-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. E eles disseram, ou seja, Herodes ficou com tanto medo, começou a perguntar para o povo, né? Perguntar para os escribas, né? Para os anciãos, que sabiam. Se fez de inocente, de bonzinho. Onde é que nasceu isso? Onde é que poderia ter nascido o rei dos judeus, o Messias? Aí a maioria disse, né? Belém, da Judéia. Pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças. O que ele quer dizer com isso? Literalmente, aquelas governanças que lideram, referência às províncias ou cidades que se destacam ou lideram uma região. Governança, governar, governantes, governadores. Daí que nós temos a palavra de governantes, de governadores, porque eles cuidam de uma província, de uma região, mais conhecido hoje como estados. Mas aqui Belém era um estado, terra de Judá. Mas de modo, porque de ti sairá um guia que apacentará. Exercer todas as funções do pastor. O que é a função de um pastor? É guiar, levar ao pasto, nutrir, cuidar e vigiar. É um pastor de ovelha, pastor que cuida de criações. Guia que apacentará o meu povo Israel. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, averigou, junto a eles, o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse, vão, investiguem cuidadosamente a respeito da criancinha, onde a criança nasceu, onde está a criança, onde está o bebê. E quando vocês encontrarem, mande me avisar, mande um mensageiro, para que eu também vá e a reverencie, se fazendo de bonzinho, entre aspas, que é para, na cabeça dele era saber para poder ir lá e matar o nosso mestre, matar o nosso guia. Mas graças ao bom Deus, os magos não contaram nada, não mandaram nenhum WhatsApp, nem uma mensagenzinha, nem nada. Relatai-me para que eu também vá e reverencie. Depois de ouvirem o rei, depois que os magos ouviram o rei, eles saíram, partiram. E eis que a estrela, que viram despontar lá no céu, os precedeu até se deter após a chegada, sobre o local onde estava a criancinha, onde estava o bebê. Vendo a estrela, alegraram-se com o grande e intenso júbilo. Júbilo é êxtase. Foi aquele momento em que nós estamos felizes, alegres, né? Que a gente ri, que a gente está só felicidade. Entrando na casa, viram o bebê com Maria, sua mãe.
e prostrando-se, ajoelhando-se, reverenciaram o bebê, reverenciaram Jesus. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo advertidos, os que ouviram o rei, então, trata-se do princípio do sentido de Herodes, em sonho, para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para sua região por outro caminho. Por que deu ouro, incenso e mirra? Porque o ouro é para manter a estadia, né? Porque daí Maria e José venderia o ouro e conseguiria comprar o alimento, né? O leite, pão, comida. O incenso para limpar as impurezas. E a mirra era uma espécie de um perfume, um óleo, que era muito difícil de ter, muito caro. Que também, no futuro, Maria venderia e adquiria mais dinheiro para seu sustento. Então, para não nos alongar muito, já deu 1 hora, esse ficou o estudo desse dia de hoje. Amanhã, se tudo der certo, também continuaremos nossa leitura, porque como é um livro grosso, é o Evangelho de verdade mesmo, né? A Bíblia. O que tem na Bíblia exatamente só mudou a cor. Só mudou a cor, é exatamente a Bíblia preta. E semana que vem estudaremos a fuga para o Egito, né? Então, vamos estudar todos os evangelhos de Mateus, aí depois todos os evangelhos de Lucas, todos os evangelhos de todos. Então, vai ter, nós vamos ver, vamos ler, vamos dar uma paradinha. Então, o resumo de hoje, o nosso estudo, a nossa leitura foi o nascimento de Jesus, como é que procedeu, né? Um grande ensinamento que José nos dá até hoje e que a maioria de nós homens ainda não entendemos, não compreendemos, pois o feminicídio ainda é muito grande, né? E estão trucidando, estão matando as nossas mulheres, né? E José, que teria direito pela lei dos homens, não aconteceria nada com ele. Pelo contrário, ainda iam ovacionar ele. Né? Mas ele foi pelo justo, pelo certo. Ele já lá naquela época ele compreendeu o que é o amor literalmente. Porque hoje, nós, no século XXI, usamos a palavra amor para aquilo, só para conotação sexual, né? Para não dizer a palavra que é evangelho, né? Carnal. Nós banalizamos a palavra amor. Hoje a gente chama qualquer pessoa de amor, né? A gente pergunta qualquer pessoa de amor. Nós não paramos para ver que o amor ele é um sentimento. O amor é quando você não teve nada íntimo de homem e mulher, de casamento, de relacionamento, de namoro, não teve o lesco-lesco, mas você sente todas as sensações. Você sente o prazer, você sente a felicidade só de ouvir a voz, só de olhar para aquela pessoa, para o homem, para a mulher, só de ouvir o nome, alguém falou o nome da fulana, do fulano, você já, o coraçãozinho já bate, você volta a ser adolescente, né? O primeiro amor, né? O primeiro relacionamento, você volta a ser criança. Ou abraçar, então, ou apertar a mão, chegar perto ali, o coração vibra, o corpo dá sinais. O amor é isso. O amor é querer conviver com a pessoa.
é querer ver a pessoa, é querer estar com a pessoa, é querer crescer, envelhecer com a pessoa. Quando é amor de verdade, o sexto, certo? Vem por último na cabeça. Porque as pessoas não param para entender, e é por isso que os relacionamentos não dão muito certo, que quando nós envelhecermos, quando nós atingirmos a maturidade com 70, 80, 90 anos, a graça, o maior prazer, a maior satisfação vai ser ter alguém para conversar, alguém para abraçar, alguém para dormir colado, conchinha, lado a lado. Esse é o verdadeiro amor. E as pessoas, infelizmente, estão levando só pro... eu só digo que amo, eu só amo se eu... Né? Então, enquanto eu não amo a pessoa. Só que, às vezes, você não sabe que você ama a pessoa. É que nem o Eduardo Costa, cantor Eduardo Costa mesmo. Ele tem uma... Quem quiser acompanhar no YouTube, olha no YouTube aí a música Amor Além da Vida. Ele tá tocando violão, ele fez a live, ele tá gordinho, tá inchado, fez uma live, um ano atrás, tá no YouTube. Amor Além da Vida. E eu visito nos teus sonhos pra dizer, essa aí, que você é muito mais que especial, essa aí. Aí dá 2 minutos de música, né? Aí quando chega a parte do violão, ele faz uma frase que ele não acredita, quer dizer, ele acredita, mas ele estava inspirado. Que ele fala bem assim, fala várias coisas, e no meio da música, ele fica só tocando violão, no meio da música, que é só na live, que no CD, no Spotify, você não vai ser a música normal, né? Mas na live, no YouTube, ele fica tocando violão, e ele fala a pura verdade. Que um amor de alma gêmea, um amor além da vida, né? É quando você vai para sua melhor amiga, vai para o seu melhor amigo e pergunta: existe amor à primeira vista? E aquele amigo, ele fala bem assim, e aquele amigo e aquela amiga, ou qualquer pessoa vai te dizer que não, que isso é bobagem. Mas você sabe que existe amor à primeira vista, pois você já está amando. Você não sabe explicar como. Né? São pessoas completamente diferentes, mas você já está amando. Porque exatamente quando é um amor de vidas passadas, agora a espiritualidade está pedindo para dizer, por isso que vemos para esse assunto. E é o encerramento do estudo. Amor de vidas passadas, e há muitos por aí, é assim. É sem explicação. São pessoas de mundos diferentes, de propostas de vidas diferentes, totalmente contrários ao natural até. Né? Tudo para dar errado. É a sociedade, é a família que é contra, idades diferentes, um é mais velho, o outro é mais nova, um é mais novo, o outro é mais velho, um é rico, outro é pobre, outro é rico, outro é pobre, e o pai não aceita, a mãe não aceita, o filho não aceita, as filhas não aceitam, os tios, a família é contra, a pessoa tem medo, ele tem medo, ela tem medo, tudo conspira para dar errado, para dizer que não é. E você luta, é o Eduardo Costa falando, e você luta, mas aquilo é mais forte. Você quer ouvir a pessoa, você quer estar perto da pessoa, você é levado de encontro a essa pessoa, você não entende. Começa a dar coincidência, você fica perto, você aparece, a pessoa aparece na rua, aparece nos lugares. O nome da pessoa pipoca a sua vida. Por que isso? Porque coincidência não existe. É um encontro de vidas passadas. E por que Deus está permitindo com mais frequência esses encontros de chama gêmea, alma gêmea?
Porque há um propósito, há uma grande missão que poucas pessoas entendem. E por causa do medo, e por causa de não entenderem, foge. E aí a gente respeita o livre-arbítrio, todo mundo respeita o livre-arbítrio, né? Tem que deixar. Mas foge. E ficam adiando uma missão linda que tem. Qual é que geralmente é a missão das almas gêmeas, das chamas gêmeas, das almas afins, daquelas pessoas que têm tudo para dar errado perante a sociedade, mas têm afinidade, tá? Tem os mesmos pensamentos, as mesmas virtudes, os mesmos ideais, né? A gente não é ideal de vivência assim, material, mas aquele vivencial aquelas virtudes de amor ao próximo, de cuidado com a família, de cuidado por tudo, né? São afins, têm afinidade. Por que Deus permite isso? E há muitos relatos aí de gente se encontrando, de outros países até, né? Do Brasil, já com os Estados Unidos, Portugal, já tive relatos na minha rede social de pessoa de Portugal conheceu pessoa do Brasil e veio ao encontro dessa pessoa e estão há mais de 10 anos juntos, e as pessoas foram contra, dizendo que não podia, que a pessoa do Brasil era pobre e ela ia mudar toda a vida dela. Então aí, felizes, porque a maioria da missão que essas almas gêmeas, que essas chamas gêmeas têm, é se fundirem, se unirem e com a sua felicidade, com a sua convivência, sem dar uma palavra, sem gritaria, sem dedo na cara, ensinar para um planeta que o amor entre diferentes perante a sociedade materialista, né, que só vê o corpo, só vê a matéria, é possível. E quando o amor é pautado no sentimento e não na sexualidade, não no corpo, né, porque hoje em dia é só no corpo, né, ela é gostosa, ele é gostoso, né, quando não é só no corpo, que é realmente a pessoa é mais forte. Quando são almas afins, quando os dois estão perto, quando os dois estão no mesmo ambiente, na mesma sala, no mesmo baile, no mesmo lugar, as pessoas notam, não que notam que a pessoa tem junto, porque às vezes não estão juntas, às vezes são só amigos, às vezes são só, nem se conhecem, mas quando estão no mesmo ambiente, na mesma sala, a atmosfera da sala muda. As pessoas não sabem explicar, mas elas se sentem diferentes, elas se sentem compelidas a olhar para esse casal e acabam sentindo algo diferente, uma vontade de mudarem, uma vontade de serem felizes também, uma vontade de serem iguais, de procurar mudar esse seu jeito. Então, para quem não conhece essa música do Eduardo Costa, Amor Além da Vida, né? Que é aquela: te visito nos teus sonhos pra dizer que você é muito mais que especial e que Deus me deu de presente você, um amor mais lindo e fora do normal, e dentro de você vou estar sempre guardado, você não vai me ver, mas estou sempre ao seu lado. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar, e Deus de novo vai deixar eu te amar. O amor não morre, é você que eu sempre quis. Essa música é linda e é real, é verdadeira. Então, escutem. Outra dica, para você que descobriu, quem será que é a minha alma gêmea, minha chama gêmea? Será que eu tô com a minha chama gêmea? Quando você se dá bem, quando vai passando os anos e não tem tantas brigas, não tem tantas maldades, não tem traição, o casal ele é meio parecido, até fisicamente. As pessoas olham, os filhos, os parentes, os amigos, as pessoas que vão conviver, olham, meu Deus do céu, vocês são um parecido com o outro.
E quando um adoece, o outro acaba ficando doente também. Quando um fica triste, o outro fica triste também. Quando o outro fica feliz, o outro fica feliz também. E às vezes mesmo à distância, mesmo sem morarem juntos, mesmo sem. Mas quando se fundem, quando moram juntos, quando namoram de verdade, em que a sociedade sabe, aí não tem para ninguém. E por que Deus está permitindo isso, para terminar? Que chegou o momento dessas almas se unirem, que é um planejamento de Deus, gente. Todos nós aqui, sem exceção, viemos com planejamento, viemos com várias promessas que nós fizemos para Jesus, para Deus, para a espiritualidade. Não, eu aceito, senão quando em determinado tempo eu vou encontrar essa pessoa, com 17 anos, 18 anos, vou namorar, vamos casar, vamos realizar a nossa tarefa, que todo mundo tem uma tarefa. Uns têm a tarefa de cuidar do filho, outros têm a tarefa de cuidar do marido, né? Por isso que tem muitos maridos que parecem filhos, né? Que são irresponsáveis, e a mulher está ali e ensina, e explica, e dá mais uma chance, e dá outra chance. Então, às vezes a missão mesmo daquela mulher é cuidar daquele marido irresponsável, né? Que está sempre bebum, sempre incomodando. Mas a missão, às vezes, é deixar bons exemplos no local de trabalho. A missão, às vezes, é sozinha, cuidando da sua religião, da sua fé, da sua espiritualidade, do seu crescimento. Então, todos nós temos uma missão. Porque muita gente pensa que missão é Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Princesa Diana, Mahatma Gandhi e tantos outros missionários, Divaldo, Pedro Franco, agora o nosso Haroldo Dutra Dias, né? Mas não, o Papa Francisco, um dos grandes missionários, dos 200 que vieram para dar uma reformulada na humanidade. E o Papa Francisco, esse que foi embora no ano passado, foi um deles. Não é à toa que ele pegou o nome de Francisco. E não é à toa que ele era humilde, literalmente. E não é à toa que ele convidava nosso Divaldo, nosso representante, que seria o nosso Papa, né? Porque ele não tinha, foi o primeiro a não ter preconceito, porque não tem que ter preconceito contra religião nenhuma. Né? Todas levam a Jesus, todas levam para algum Deus, todas levam a fazer o bem. Aquela religião que leva a fazer o bem, está certa. Não é eu que vou dizer que a fé do fulano, só porque tem um nome, é diferente da minha, então a minha é melhor que a do fulano. Não. Se a fé do fulano convida o fulano a fazer o bem, ele que professe a fé dele. Se a outra fé, que é um nome diferente, também ensina a fazer o bem, a ajudar as pessoas, a se melhorar, continue nessa fé. Não é eu que vou dizer que fé da fulana não presta, fé da fulana não presta, só a minha. Porque se eu fizer isso, eu sou fariseu. Eu sou fariseu. Porque se eu fizer isso, eu estou sendo cruel. Porque todos têm de livre-arbítrio, todos têm a liberdade de escolher a fé que quiserem, desde que façam o bem ao próximo. Tem ateus que não tem fé nenhuma, mas ele segue os 10 mandamentos. A pessoa que seguir os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e blá blá blá, né? Não precisa em doutrina nenhuma, religião nenhuma, não precisa nem ler. E será bem recebido por Deus, por Jesus, até mais do que muitos de nós. Porque muitos de nós só lemos, só fazemos vídeos hoje, live. Mas é professar a fé, e fazer, e respeitar, porque hoje, nos dias de hoje, é difícil, é muito difícil, a tentação é muito grande, eu estou recebendo muitas tentações aí, né, do famoso tigrinho, das apostas, mas já deixo bem claro, não vou divulgar, porque as apostas, tigrinho, as bets aí, é um falso
ela está acabando com a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Eu já escrevi para o pai, não adianta mandar mensagem para mim que eu não vou. Se for loja, se for insider, se for, né, Americanas, loja, tudo bem. Agora as bets eu não vou, não adianta mandar mensagem para mim. Então as tentações são grandes, gente. Se eu quisesse estar com muito dinheiro agora, eu estaria mesmo. Quem chegar nos 10 mil seguidores aí no Quai sabe o que eu estou falando. Quanto mais seguidores tiver, mais a tentação é grande. E realmente dá dinheiro. Mas no nosso caso aqui, não é por dinheiro, não é por lucro. É pela fé. É pelo teu crescimento, pelo meu crescimento. Moral, intelectual e espiritual. Porque quanto mais fé nós tivermos em Cristo, a verdadeira riqueza é nós estarmos bem. Com nós, com nossa família e com Deus. Então, a partir de hoje, esse estudo será assim. Pretendemos todos os dias. Vamos ler toda a Bíblia. Então vamos para a nossa prece de encerramento. Pedimos aos irmãos, às irmãs, que vai começar as festas. Peguem seu copo com água, jarra, no meu caso é litro, que eu sou guloso. E vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque já vai começar os barulhos. Réveillon é normal. Depois, a partir de amanhã, daqui 2 dias volta ao normal, ao silêncio. Essa hora aí, nosso estudo fica tranquilo. Vamos lá? Pai, Jesus, mentores, mentoras, nossos anjos da guarda, de todos nós, que estão aqui ao vivo conosco e estarão toda vez que nossos irmãos e irmãs vierem ao encontro desses vídeos. Agradecemos desde já a inspiração, o auxílio, a intuição pelo nosso estudo, pela nossa leitura coletiva e pelo convite que nos foi feito hoje para iniciarmos essa nova tarefa, esse novo desafio para o próximo ano. Só antecipamos para hoje, que é estudarmos a Bíblia inteira, diariamente, todos os Evangelhos, o Novo Testamento. Convidamos a todos os irmãos e irmãs que a partir das 6, 7 horas da noite estaremos aqui. Pai, abençoe esse copo com água, fluidifique, busque nas matas a energia, as vitaminas necessárias das plantas medicinais que o homem tira fisicamente para as farmácias. Mas tu, Pai, tu, Jesus, e vocês, nossos mentores, nossos anjos guardiões, tiram energeticamente, fluidificamente e transfiram para os nossos recipientes com água, para que ao bebermos, ao tomarmos, nos sintamos limpos, mas não só limpos de corpo, mas limpos de alma, que nossa aura fique limpa, que toda negatividade, que todo pensamento malsã, direcionado contra nós, não entre, não ultrapasse, que possamos receber um escudo protetor para hoje, para amanhã e para a semana que se aproxima, para que o novo ano inicie na muita paz, com muito amor e harmonia em nossos lares. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores. Vamos para a nossa prece do Pai Nosso para o encerramento do nosso estudo inaugural do Novo Testamento. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não, nunca, jamais, deixe nós cairmos em tentação. Que assim seja e assim será. Amém e amém. Obrigado. Muito obrigado, Lita. Boa noite, boa tarde. Muito bem-vindo. Chegou no finalzinho. Volte lá, começo. E até a próxima.